Olá, queridos irmãos! Chegamos na última lição do nosso primeiro trimestre de 2018 na Escola Bíblica Dominical. Lição de número 12. Lição esta que tem como título Exortações Finais na Grande Maratona da Fé. Ao longo de todas essas lições, o comentarista vem abordando acerca da superioridade de Cristo, acerca da superioridade da nova aliança, mostrando os elementos da antiga aliança e os elementos da nova aliança, mostrando, por exemplo, o sistema sacerdotal, mostrando, por exemplo, os elementos do templo, do tabernáculo, tudo isso em comparação à nova aliança, mostrando a superioridade da nova aliança. E o interessante é que ao longo das lições nós podemos perceber que a caminhada cristã, ou o avanço da caminhada cristã, acontece de uma forma paulatina, sucessiva. A gente vai entrando, é como se nós fôssemos entrando no tabernáculo, passando etapa por etapa. Primeiro nós passamos pelo cortinado, e depois nós chegamos ao altar do holocausto, depois passamos pela bacia de bronze, e nos deparamos com outro cortinado. Aí então entramos no lugar santo, onde temos a mesa da propiciação, onde temos o candelabro, e vemos à frente o altar do incenso. Após o altar do incenso temos um outro cortinado, e após este cortinado entramos no lugar santíssimo, onde habita e é manifesta a presença de Deus, onde se encontra a arca do concerto, na qual está o maná do deserto, a vara de Arão e as tábuas da lei. E ali neste lugar, no santíssimo lugar, é manifesta a presença de Deus. Então nós percebemos que existe uma concepção, existe um caminhar até a presença de Deus. E este caminhar muito bem pode ser comparado com uma grande maratona. E é isto que o comentarista e o escritor de aos Hebreus finaliza o seu livro dizendo que a vida cristã é uma caminhada, ou melhor, a vida cristã é uma maratona que devemos correr, mas correr com paciência. É esta comparação que o escritor de aos Hebreus vai nos trazer para finalizar o seu livro, para dizer para nós algumas verdades importantes desta maratona espiritual, para dizer para nós que existem alguns elementos que devem ser considerados nesta analogia entre a maratona de um atleta e a maratona da vida cristã. É sobre isso que nós estaremos conversando nesta última lição. Então, meus amados irmãos, a nossa lição de número 12 começa no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus. E o primeiro versículo nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O escritor aos Hebreus finaliza a sua epístola nos dizendo que a vida cristã é como se fosse uma grande maratona. O escritor aos Hebreus finaliza a sua epístola nos dizendo que todos os heróis citados no capítulo 11 servem para nós como exemplo a ser seguido. Inclusive no primeiro tópico, o escritor nos fala acerca da corrida proposta, falando sobre o exemplo deixado pelos antigos. Depois ele nos fala do exemplo deixado pela igreja e, enfim, o exemplo deixado por Cristo. Não necessariamente nesta ordem: os antigos, Cristo e a igreja. Mas o certo é que na nossa caminhada nós estamos envoltos de muitos exemplos a serem seguidos.
E baseados nestes exemplos, nós podemos continuar na nossa vida cristã. Nós podemos avançar nesta nossa caminhada espiritual, nesta nossa grande maratona. Dizem os estudiosos que no original, o capítulo 12, ou o primeiro versículo do capítulo 12, na verdade, o primeiro texto do capítulo 12, na verdade, pertence a uma sessão anterior, a sessão do capítulo 11, depois que o escritor fala acerca de toda esta relação da galeria dos heróis da fé, ele conclui dizendo: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas são essas? É justamente os exemplos deixados pelos nossos antepassados, os exemplos dos grandes heróis da fé, que pela fé, segundo o escritor, venceram reinos, apagaram fogo, fecharam as bocas dos leões, na fraqueza tiraram forças, venceram batalhas, foram corajosos, foram destemidos, foram justos, viveram a justiça e a verdade, tudo isto pela fé, e pela fé eles venceram, pela fé eles chegaram no final da caminhada deles, e agora eles mesmos, esta grande nuvem de testemunhas, está deixando para nós o exemplo e nos dizendo: se nós conseguimos, vocês também vão conseguir. Se nós caminhamos e chegamos ao final da nossa maratona, da nossa corrida, da nossa caminhada, vocês também vão conseguir chegar até o final, desde que vocês tomem estas recomendações finais. E quais são as recomendações finais deixadas pelo escritor da Epístola aos Hebreus? Veja, veja o que diz o versículo: deixemos todo o embaraço e o pecado. É sabido que todo atleta, para ter êxito na sua maratona, ele precisa primeiramente se preparar. Não existe vitória sem preparo. Não existe sucesso sem preparo. Todo atleta precisa se preparar. E nós também, na maratona da vida, precisamos nos preparar. Na maratona da nossa carreira, a carreira que nos foi proposta, também precisamos nos preparar. E o primeiro grande preparo recomendado pelo nosso comentarista, ou recomendado pelo escritor do livro, é: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Você percebe que existem duas coisas que nos afastam do nosso propósito: os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. Muito provavelmente o escritor está nos dizendo que o embaraço às vezes não está tão perto assim, mas se nós nos aproximarmos dele, nós seremos embaraçados e não completaremos a nossa carreira. Já os pecados estão de perto, nos assediando, nos rodeando, querendo provocar a nossa queda, o nosso fracasso. Então o escritor nos diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Percebamos também que existem coisas que não são pecado, mas são embaraço para a nossa vida espiritual. Existem coisas que são pecado e concomitantemente nos atrapalham na nossa caminhada, impedem a nossa caminhada e a nossa chegada e o nosso sucesso e a nossa vitória. Mas existem coisas que não são pecados, mas se constituem em um embaraço de acordo com o nível, com o valor que nós damos para estas coisas, tirando assim as nossas prioridades espirituais. Então o escritor nos recomenda: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correr com paciência significa: pratique as coisas que você aprendeu, se dedique às coisas espirituais e abandone o pecado, abandone o embaraço, abandone tudo aquilo que possa te impedir de caminhar. É mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo falou uma certa vez: eu ainda não atingi, não alcancei a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo
para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, irmãos, percebamos que existem coisas que tentam nos atravancar, que tentam nos empecilhar, que tentam nos impedir. Mas o escritor, a Bíblia Sagrada está nos recomendando: deixe estas coisas, se desvencilhe destas coisas e corra com paciência. Correr com paciência significa faça as coisas de forma comedida, faça as coisas com muita sobriedade, mesmo porque o autor da epístola está comparando a vida cristã como uma maratona, como uma corrida. E existem dois tipos de corrida, existem dois tipos de corredores. Existe o fundista e existe o maratonista. Existe a corrida de fundo e existe a maratona. Qual é a diferença das duas? A primeira, a corrida de fundo, é uma corrida rápida, é uma corrida de curta distância, 100 metros, 200 metros, 500 metros. Já a maratona não. A maratona é uma corrida mais extensa, mais longa, mais duradoura. Então o preparo é diferente. O atleta que se prepara para correr uma corrida de fundo, o atleta, ele tem um preparo diferente do atleta que se prepara para correr uma maratona. Então, para corrermos uma corrida de fundo, temos que ter explosão, temos que ter força, temos que ter garra. Para corrermos uma maratona, nós precisamos sim de força, garra, mas principalmente precisamos de resistência, porque a corrida é longa. Então, se a corrida é longa e precisamos de resistência, o escritor nos recomenda: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O versículo 2 nos diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Eis aí mais uma grande recomendação para os maratonistas, para aqueles que estão na maratona da fé, para aqueles que estão na carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O escritor está nos dizendo que Jesus, o nosso modelo maior, o nosso exemplo maior, ele está presente em toda a extensão da nossa corrida, em toda a extensão da nossa maratona, porque ele é o autor e ele também é o consumador. Autor é aquele que gera a corrida, é aquele que promove a corrida, é aquele que inicia a corrida, é aquele que cria a corrida. E Jesus é o autor da nossa fé, mas ele, além de ser o autor, ele também é o consumador. O escritor está nos dizendo que ao longo da corrida, ao longo da maratona, Jesus estará conosco em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as fases da nossa maratona espiritual. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Fiquemos tranquilos, porque Jesus, além de ser o nosso exemplo, é também o nosso técnico por excelência, que está presente em todas as etapas da nossa carreira espiritual. É ele quem vai nos galardoar, é ele quem vai estar presente no final da nossa jornada e trocar a nossa cruz pela coroa de glória, pela coroa de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora o escritor vai nos dar o exemplo que Jesus deixou para nós, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o que ele fez? O que Jesus fez pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta? Ele fez pelo menos duas coisas: suportou a cruz e desprezou a afronta. Suportou a cruz
e desprezou a afronta. E alguém poderia dizer, mas pastor Roque, como é que Jesus suportou a cruz se ele, como homem, ele não aguentou levar a cruz e foi necessário que alguém o ajudasse? Não, não é sobre este suportar que o autor do livro está nos falando. O autor do livro está nos falando sobre a questão de Jesus ter aceitado a cruz. Jesus aceitou levar a cruz. Jesus aceitou morrer na cruz. Jesus aceitou a maldição da cruz. Jesus aceitou a vergonha da cruz. Jesus aceitou os pecados da humanidade que estavam sobre ele na cruz do Calvário. Jesus, ele aceitou a cruz, ele suportou a cruz e desprezou a afronta. Quer dizer que Jesus foi afrontado de todos os lados, de todas as maneiras, de todas as formas, por todas as pessoas. Jesus foi afrontado pelos seus irmãos, mas ele desprezou a afronta. Jesus foi afrontado pelos seus discípulos, mas ele desprezou a afronta. Jesus foi afrontado pelos fariseus, mas ele desprezou a afronta. Jesus foi afrontado pelo Império Romano, pelos guardas, pela população, pelos judeus, mas ele desprezou a afronta. Jesus foi afrontado pelo diabo, mas ele desprezou a afronta. Suportou a cruz, desprezou a afronta e diz o escritor, assentou-se à destra do trono de Deus. Existem muitas pessoas que querem assentar-se à destra do trono, mas não querem suportar a cruz e não querem desprezar a afronta. A sequência é esta: suportar a cruz, desprezar a afronta e assentar-se à destra do trono de Deus. Existe uma cadeira de vitória, existe um trono de glória esperando por cada um de nós quando chegarmos não no meio, não no início, mas no final da nossa maratona, no final da nossa jornada. Porém, para chegarmos lá e para assentarmos-nos no trono de glória, é preciso primeiramente suportar a cruz e desprezar a afronta. Que Deus em Cristo nos abençoe. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não resististes ainda até ao sangue, combatendo contra o pecado. O escritor está nos dizendo que nós devemos considerar a morte, o sofrimento, o martírio de Jesus, que, repito, suportou a cruz, desprezou a afronta e por isto ele venceu, porque ele teve determinação. Todo atleta precisa ter determinação para que ele possa continuar na caminhada espiritual. E agora o escritor da Epístola aos Hebreus vai começar a dar uma série de recomendações acerca da nossa vida, acerca da nossa caminhada cristã. Agora ele vai fazer uma analogia sobre o pai e o filho, o pai que corrige o filho, a partir do versículo 6, porque o Senhor corrige, ama e açoita. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então agora o escritor vai nos dizer, olha, nós sofremos algumas correções, Deus nos chama a atenção, não porque ele não goste de nós, muito pelo contrário, porque Deus nos ama e quer que nós completemos a nossa carreira espiritual. Ao chegarmos no tópico número 2 da nossa lição, o comentarista vai nos falar sobre os corredores bem treinados. Mais uma vez voltamos à questão da corrida espiritual. E é claro que nós, quando pensamos em um maratonista, nós pensamos no seu preparo, nós pensamos na sua disciplina, nós pensamos numa série de coisas e situações das quais o maratonista ou atleta depende. E quando fazemos uma analogia destas coisas com a nossa vida espiritual, percebemos que a nossa vida também é uma grande maratona na qual devemos nos empenhar de corpo, alma e espírito. Devemos seguir todas as orientações e assim
nós obteremos a vitória final. Mas uma das diferenças da maratona do mundo e a maratona da vida espiritual é que nós não estamos concorrendo com os irmãos. Nós não estamos numa corrida desenfreada, concorrendo uns com os outros, não. Todos nós estamos na caminhada, todos nós estamos nesta carreira que nos foi proposta, concorrendo sim, conosco mesmo, concorrendo contra a nossa natureza carnal, que tende a nos fazer parar, a nos jogar para baixo. Porém, uns com os outros, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, um ajudando o outro na grande maratona da vida. E todo maratonista, ele possui algumas necessidades, ele precisa de algumas coisas. Nós não queremos ser muito prolixos neste vídeo, mas queremos apenas rapidamente fazer esta analogia das necessidades de um maratonista. Por exemplo, a primeira coisa que o maratonista precisa é de investimento. Você já viu algum atleta ser muito vitorioso apenas com a sua força de vontade? Não, ele precisa de investimento, ele precisa de um tratamento diferenciado, ele precisa de alguém que possa investir, um visionário, um empreendedor que possa investir, dando para ele as mínimas condições de treinamento para que assim ele possa obter sucesso. O maratonista da vida precisa de investimento, o maratonista da fé também precisa de investimento, e Deus já investiu em nós. Deus investiu o seu filho, o seu único filho. Deus investiu o seu espírito. Deus investiu os seus anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Deus investiu as riquezas espirituais para que a igreja, como maratonistas de Deus, possa ter sucesso. Então, se todo atleta precisa de investimento, a igreja também precisa de investimento. O pecador precisa de investimento. E Deus investiu o seu próprio filho para que nós tenhamos vitória. Um outro investimento é o investimento uma outra necessidade do maratonista é o treinamento especial. Nenhum atleta vai obter vitória se não tiver um tratamento, ou eu digo, um treinamento especial, diferenciado dos demais que não possuem o propósito de estarem no campo, de estarem na jornada, na corrida. Nós, como atletas de Jesus, precisamos ter um tratamento, ou digo, um treinamento diferenciado. Às vezes, algumas pessoas não entendem por que você quer orar muito, quer ler muito a Bíblia, quer vigiar muito, quer se santificar muito, quer se consagrar muito. Tudo isso faz parte do treinamento diferenciado que Deus está querendo dar para a sua igreja. Uma terceira necessidade de um atleta é o exemplo de outros campeões. Todo atleta tem um referencial. Todo atleta tem alguém no qual ele se inspira. E nós, como atletas cristãos, como atletas da fé, como corredores da maratona da fé, também possuímos referenciais. O capítulo 11 de Hebreus é cheio destes referenciais. Homens e mulheres que venceram pela fé, que batalharam pela fé, que correram pela fé, que sofreram pela fé, mas que obtiveram vitória final pela fé. Nós temos o referencial de Jesus, que é o nosso grande, supremo, excelso, master referencial. Jesus é o maior referencial da igreja, porque o próprio escritor diz que ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e chegou no final da corrida. Uma quarta necessidade de todo atleta é livrar-se dos empecilhos, daquilo que incomoda, daquilo que impede o seu avanço. Se lembra que o escritor também disse, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Quer uma outra necessidade de um atleta? A paciência. Atleta maratonista precisa ter
paciência para se conduzir na sua caminhada espiritual. Por que paciência? Porque o caminho é longo. Por que paciência? Porque o inimigo, ele não desiste de tentar nos impedir de avançar. Por que paciência? Porque a vitória não está no começo, a vitória não está no meio, mas a vitória só está no final da nossa maratona, no final da nossa corrida. É por isso que precisamos sim correr, mas correr com paciência. Quer uma outra necessidade? Equipe multidisciplinar. Todo atleta precisa ter uma produção, uma equipe multidisciplinar, na qual cada um faz uma coisa diferente, e tudo isto, todas essas atividades resultam na vitória do atleta. Ou você está pensando que o atleta ele vence sozinho? Para o atleta vencer, muitas pessoas tiveram que trabalhar no entorno do atleta, no entorno das atividades do atleta, para que ele pudesse obter a vitória. Na vida cristã não é diferente. Para vencermos a carreira cristã, para chegarmos no fim da nossa caminhada, precisaremos de uma equipe multidisciplinar. E eu poderia enumerar os elementos, os participantes desta equipe. Por exemplo, o preparador físico é o Espírito Santo de Deus. O nutricionista, que é a própria palavra de Deus, que nos fornece, o Espírito Santo, através da palavra, nos fornece o alimento necessário para a nossa caminhada espiritual. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 2, vai nos dizer que a Bíblia, que a palavra de Deus é o nosso leite racional, através do qual nós vamos crescendo, 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 até chegarmos no alimento sólido, que é referenciado por Hebreus capítulo 5, versículo 14. Aquele que já é amadurecido possui alimento sólido. É a própria palavra, porém de uma forma mais sólida, de uma forma mais madura. Todo atleta precisa de um nutricionista. Todo atleta precisa de um alimento especial. Sabe outra coisa que o atleta precisa dentro da sua equipe multidisciplinar? Precisa de uma equipe de suporte. O que é equipe de suporte? É aquele pessoal que ao longo da corrida vai dando água para o atleta, e o atleta às vezes bebe água, às vezes joga água na sua cabeça, mas o atleta está ali focado na vitória. Enquanto o atleta está focado na vitória, tem sempre aquela equipe que está caminhando junto, que está torcendo, que está incentivando a nossa caminhada, a nossa vida espiritual. Também é assim. Existem miríades de pessoas, irmãos e irmãs, intercedendo por nós. Esse povo faz parte da equipe de suporte, da equipe de apoio, que está nos incentivando, nos ajudando, nos jogando para frente. Eu já citei Hebreus capítulo 1, versículo 14. Existem miríades de anjos, porque todos eles são espíritos ministradores enviados para servir em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Esta é a equipe de suporte que está nos dando força, que está nos dando incentivo e motivação para caminharmos na nossa caminhada espiritual. Quer um outro componente da equipe técnica? O técnico. O técnico é aquele que vai nos dar as orientações básicas para nós seguirmos em frente. O técnico é aquele que vai nos dizer o que podemos e o que não podemos fazer. O técnico é aquele que vai estabelecer os nossos limites, como diz o comentarista da nossa lição, que todo atleta precisa reconhecer os seus limites. E o técnico é aquele que vai nos dizer, olha, até aqui você vai, a partir daqui você para um pouquinho, descansa um pouquinho, caminha um pouquinho, vai agora, desenvolve um músculo tal, agora o músculo tal, agora respira, a sua respiração está descompassada. O técnico é aquele que vai nos dar todas as orientações. O nosso pedido, o nosso desejo é que cada um de nós possamos chegar no final da nossa caminhada conscientes de que o Senhor foi conosco ao longo desta caminhada. O meu desejo, a minha oração é que cada um de nós possamos falar, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. O pastor Antônio Gilberto, ele sempre diz que existem obreiros que não acabam a carreira, acabam com a carreira. Isso quer dizer, no meio da caminhada desistem, no meio da caminhada colocam tudo a perder. Mas que eu e você não sejamos assim, que eu e você venhamos a combater o bom combate e acabar a carreira, percorrer todo o percurso e chegarmos até o final, cientes de que obtivemos a vitória não pelos nossos méritos, não pela nossa força, mas em Cristo Jesus fomos vitoriosos. Que cada um de nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A vida cristã é uma maratona. A vida cristã é uma caminhada. Ao longo do capítulo, ao longo do livro de aos Hebreus, ao longo da epístola, como dissemos no início, nós podemos observar uma caminhada. A pessoa chega na frente do tabernáculo, entra no cortinado, avança para o altar do holocausto e vai entrando e vai descobrindo, conhecendo todos os elementos, até que ele chega no final e se depara diante ou dentro do lugar santíssimo, diante da arca do concerto, e recebe e sente a presença gloriosa de Deus. A nossa vida cristã também é assim. Nós estamos numa maratona e a cada dia, a cada passo, nós estamos crescendo, 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 avançando, avançando, avançando. Já passamos pelo cortinado, que é o Evangelho, já passamos pelo altar do holocausto, que é a cruz, já passamos pela bacia de bronze, que é a palavra, já passamos pelos pães da propiciação, que é a vida ministerial, já passamos pelo candelabro, que é o testemunho da igreja, já passamos pelo altar do incenso, que é a adoração, e em breve chegaremos na presença de Deus, no santíssimo lugar, onde todos nós iremos dizer: valeu a pena perseverar, valeu a pena esperar, valeu a pena caminhar, valeu a pena confiar, valeu a pena viver uma vida de fé. Que Deus abençoe nossos professores, que Deus abençoe nossos alunos nesta próxima lição, no próximo domingo, em nome de Cristo Jesus. Querendo, dê uma curtida no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e acione as notificações para que você possa receber os nossos demais vídeos. Deus abençoe sua vida, obrigado pela atenção.